Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta leitura. Após, eu trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1, nós temos a energia do 4 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o valete de ouros. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 4 de espadas, nós temos o valete de espadas. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 3 de paus. Sobre a energia do valete de ouros, nós temos a carta o Sol, o arcano maior de número 19. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 3 de ouros. Na casa 3, na energia de futuro, acontecimento futuro, sobre os 5 de ouros, nós temos a energia do Rei de Espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 9 de ouros. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Bem, então vamos abrir aqui um pouco mais, compreender, né, o que o 4 de espadas aqui nos reserva em relação à energia da cigana. Sobre o valete de ouros, nós temos a âncora, e sobre os 5 de ouros, nós temos a energia do coração. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente ela será regida pelo 4 de espadas, atrelado à energia da cigana, que traz o aspecto do feminino, mas é uma carta também que está ligada ao nosso processo intuitivo, como se houvesse aqui a necessidade de observar um pouco mais este aspecto. O 4 de espadas está pedindo descanso, calma e tranquilidade em relação às questões de cunho mental. Então essa calmaria e paz na mente, né, que nós tanto precisamos. Então nós temos aqui a energia do descanso e da recuperação ligada à energia do feminino, pedindo um pouco de pausa, de relaxamento, para que você possa procurar as respostas também através da qualidade do sono ou através do processo meditativo,
E como eu disse anteriormente, observar sempre a tua intuição. Há muitas preocupações e essas preocupações estão atreladas aos projetos, às metas e intenções ou às questões mesmo de cunho intelectual, gerado aqui pela nossa genialidade focada no valete de espadas. Então vamos deixar essas preocupações de lado, vamos focar um pouco mais na nossa serenidade, né? Na nossa um pouco o aspecto ligado à solidão, precisando se isolar aqui um pouco para que a gente possa refletir e observar os nossos pensamentos. Só que esta reclusão, essa solidão aqui, referente à energia do 4 de espadas, vai trazer aqui cura, firmeza para os nossos pensamentos. É como se nós precisássemos aqui dessa reclusão, ter contato com a natureza, colocar os pés no chão, para que a gente possa, né, ter tranquilidade nos nossos pensamentos, né? Calma. Porque abaixo o tarô está apontando duas questões. A primeira é referente ao valete de espadas e a segunda é referente ao 3 de paus. O valete de espadas é uma carta que traz o aspecto da genialidade, né, da inteligência. É como se nós estivéssemos aqui muito analítico, né, analítica, iniciando também, como eu disse, algo de cunho intelectual. São os pensamentos, por isso que requer calma em relação ao 4 de espadas, porque esses pensamentos estarão revoltosos, então nós teremos que determinar as novas ideias na nossa realidade. É como se nós precisássemos aqui nos libertar de ideias, né, que parecem ser de certa forma inquestionáveis, né, sobre nós. O 3 de paus aqui fala sobre as chegadas de muitas oportunidades, mas que nós devemos pensar ou fazer planos aqui para o futuro. Então, o 3 de paus é como se houvesse uma intenção coligada a um projeto, uma meta, uma intenção, mas que nós precisamos aqui sair dessa zona de conforto. Tá? É como se nós esperássemos por isso, mas que a gente precisa dar este primeiro passo. Tá? É um trabalho também por conta própria, dando lucro, mas que nós precisamos ter esta importante visão, né, pela própria representação do valete de espadas e pensar grande, porque o 3 de paus também é uma energia de liderança. E uma energia de liderança correlacionada às questões, né, dos negócios, de cunho material, né, e financeiro, mas que a gente tem que focar, como se o tarô pedisse aqui, para que a gente trouxesse o movimento. Não adianta aqui ficar vislumbrando. Então, há necessidade de fazer esse movimento para que as coisas possam chegar até nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o pajem, né, o pajem ou o valete de ouros, que traz a energia da fertilidade, né? São as bases produtivas. A âncora traz a perspectiva da estabilidade, da segurança, da firmeza. Há aqui também certas influências correlacionadas a deslocamentos, a viagens curtas, porque o valete de ouros traz a base produtiva, a saúde física, o potencial e possibilidades, né, imensas contidas nas coisas mais improváveis. Há um despertar e um recomeço na vida. É como se nós estivéssemos aqui prontos, prontas
para trazer plenitude. Então, há uma energia de muita aprendizagem. Nós devemos olhar para esse passado, mas compreender o caminho que nós percorremos para que nós chegássemos até aqui e tivéssemos também metas, objetivos claros em relação à energia de cunho material a partir de agora. Então, é isso que o tarô está pedindo, para que você reveja algumas questões ligadas à energia material, ao trabalho, traga essa percepção, né? Onde você está e onde você quer estar, porque me parece aqui que nós precisamos de metas, intenções, objetivos bem claros e ter calma e tranquilidade que gradativamente as coisas chegarão até nós, porque a âncora traz esta estabilidade e traz esta segurança. O arcano maior de número 19, o Sol, traz um aspecto de verdade, né, de iluminação, de brilho. É uma carta que fala da revelação, da consciência, mas ao mesmo tempo de um despertar, de um otimismo e de uma energia de entusiasmo. É a alegria, é a felicidade, há uma energia aqui de celebração, né? Para que a gente possa expulsar a ignorância e a falsidade. Nós temos aqui um momento de boa sorte e de muita prosperidade. É como se nós estivéssemos retornando a uma época mais feliz. Então é a carta que traz um aspecto da realização e da superação. Nós temos atrelado a essa vibração o 3 de ouros, né, que é uma carta que está ligada às questões de cunho material e financeira, mas o 3 de ouros é uma carta que fala sobre os nossos talentos. É como se a gente precisasse aqui revisitar essas questões, esta habilidade, este hobby, né? Esse talento aqui em nós irá conquistar grandes resultados no nosso presente e, consequentemente, no nosso futuro. É como se nós precisássemos aqui, pisciano, pisciana, investir, né? Cada parte de si mesma, de si mesmo, neste projeto. É como se nós precisássemos aqui exibir a nossa obra, o nosso trabalho para as outras pessoas. Então é um trabalho árduo sendo aplicado, nós precisamos aqui de autodireção, são estruturas rígidas, mas essas estruturas rígidas possibilitando aqui sobre nós muita criatividade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de ouros e a energia do coração. Bem, se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar, de te atender através do tarô e do baralho cigano. O 5 de ouros traz uma energia fria, né, de desabrigo, de recusar-se a ajudar ou de pedir ajuda e não receber. É como se houvesse um isolamento. E o 5 de ouros também reflete no isolamento de cunho espiritual, né? Só que o tarô já está pedindo aqui para que você foque neste amor incondicional, para que você foque em você, né? Então há aqui certas sensações, certa vibração, mas uma vibração de falta, de necessidade e de sobrevivência, onde toda vez que vier aqui uma energia que não seja uma energia positiva, né, correlacionada a uma energia de densidade, vamos substituir esse pensamento por eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou merecedor, merecedora. Então, nós mudamos a nossa vibração, porque o 5 de ouros é como se algo ou alguém estivesse aqui do nosso lado, vibrasse uma energia de falta e de escassez, e nós devemos aqui elevar a nossa frequência, através das questões de cunho espiritual, como também em relação às questões de cunho material. É como se houvesse a necessidade de expandir luz e brilho, trazer um pouco mais
de felicidade. Então, o coração traz este aspecto, né? É uma energia que você mergulha no teu eu interior e foca nessa energia do coração, trazendo a energia da expansão, trazendo o amor incondicional para consigo e, consequentemente, a gente transmuta e transforma essa energia dos 5 de ouros. Esse desgaste, essa preocupação pode estar relacionada à energia do masculino, representada pelo rei de espadas, que nós devemos lidar aqui com tática, com estratégia, devemos sempre planejar adiante para que a gente possa estar no controle. É como se nós estivéssemos aqui lidando com uma pessoa fria e insensível, e nós precisamos colocar os nossos planos ou ações aqui em movimento. É como se, na perspectiva de futuro, nós fôssemos solucionar um enigma ou esclarecer certas confusões com um olhar transparente em relação a essa energia, a esta perspectiva deste masculino. Muitas dessas questões estão ligadas à energia material, porque nós temos os 5 de ouros e agora nós temos o 9 de ouros. Pode ser dentro do ambiente de trabalho, mas também pode ser correlacionada a algo ou alguém que tenha aqui uma ligação material financeira contigo, porque o 9 de ouros é uma energia de vitória sobre essas perspectivas. É muito trabalho, é esforço, é negócios, né, de forma independente. O tarot também está dizendo aqui que nós devemos, né, viver o nosso momento por completo para que nós possamos colher os frutos, né, do nosso trabalho. O 9 de ouros traz a energia da plenitude, do amadurecimento, do sucesso garantido. É como se nós estivéssemos aqui, pisciano, pisciana, conquistando riqueza, mas que nós devemos confiar no nosso próprio trabalho, sem a codependência das outras pessoas, ou sem essa necessidade de depender diretamente desse rei de espadas, que é frio, né, e insensível às vezes conosco. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir essa conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através, né, do Salmo, bem como, né, através da mensagem que eu irei ler para você. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 47, Assaliar, arcanjo de número 47. Vejamos o salmo regido por esse anjo, por esse arcanjo, é o salmo de número 104, e a mensagem diz o seguinte: obedeça às leis de Deus. Este anjo o ajudará a atingir seus objetivos. Coloque em prática as ideias que surgirem. Seja justo, justa, amoroso, amorosa, elegante, firme e mantenha sua fé elevada. Invoque este anjo para manter sempre o autocontrole. Assaliar, arcanjo de número 47, o salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 108. Como indicação de leitura, eu trago o livro, né, do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga, um clássico, né, sobre a saúde e a qualidade de vida. E ele diz assim, né, aqui no prefácio: José Hermógenes de Andrade Filho, conhecido como o professor Hermógenes, foi o pioneiro em medicina holística no Brasil, nascido em 1921. Dedica-se ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo seu tempo no trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, na produção de artigos para a imprensa, na ministração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. Hermógenes foi o pioneiro, né, expandiu e difundiu a energia do yoga no Brasil. É um mestre, né, abriu portas para nós. Ele diz assim: segundo a tradição,
foi o deus Shiva que, num gesto de bondade, ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas, em número igual de todas as espécies de seres vivos que existiam na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental. Vencendo a inquietude e a fragilidade da mente, facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma, o corpo, não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram os que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão, instabilidades emocionais, geradores de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticados com habilidade e assiduidade. E aí ele diz assim: Hatha Yoga, também conhecido como Yoga de força, tem o poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asanas, posturas de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios chamados pranayamas proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. Então eu trago aqui como indicação de leitura Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, para que a gente possa melhorar o nosso condicionamento físico, melhorar a nossa respiração, expandir a nossa consciência também de cunho espiritual. Os livros que eu apresento aqui são livros que eu já li, que eu revisito, que faz parte da minha trajetória, porque, querendo ou não, eu conto um pouquinho da minha vivência. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link para acesso ao livro, bem como o baralho, o baralho cigano e o tarô de Waite que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.